Pastor Jesus, irmãos, tem um evangélico agora há pouco falar que abaixar o volume do som, falar que tá incomodando. Evangélico falando, irmão. Mas se o evangélico tá falando, quem dirá, né? E aí, vamos pegar o evangélico. A Bíblia diz: perturbai os moradores da terra. Perturba os moradores da terra. Só tem um jeito. Com a palavra de Jesus, palavra do Evangelho, é loucura, escandaliza muitos. Jesus falou: bem-aventurado aqueles que não se escandalizam em mim e nem nas minhas palavras. O ímpio está festejando, o ímpio está buscando o diabo. Os moradores da terra não estão conhecendo a Deus, porque não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para examinar as Escrituras. Aí quer questionar quando Deus manda pregar o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Como foi no dia de Noé? Só comia, bebia, festejava, casava e dava-se em casamento. Se tornou uma coisa natural. Nos dias de Noé, eles não estavam percebidos, porque a preocupação só estava em curtir, o coração só estava na terra. Mas Noé estava construindo uma arca, e Deus mandou ele construir, para ele entrar, ele e a sua família. Veio o dilúvio, consumiu a todos. Deus destruiu todo pecador, porque a Bíblia diz que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Deus vai consumir com todos os pecadores da terra, porque em vez de adorar a Deus, foi adorar o diabo que estava no futebol. Em vez de adorar a Deus, foi adorar o diabo que está lá no funk, no sertanejo, no pagode. Em vez de adorar a Deus, foi adorar o diabo que está nas religiões. Porque hoje não pode mais pregar o Evangelho, hoje não pode mais falar a verdade, porque é escândalo. Paulo escreveu que a mensagem da cruz é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Este Evangelho aqui é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós é poder de Deus, na presença de Deus. Por isso que Jesus vai condenar este mundo, porque se fosse o forró, se fosse o axé, não se incomodaria. Mas como é um louvor que está pregando a volta de Jesus, o mundo odeia, as pessoas odeiam. Mas não estou aqui para fazer a vontade de homem algum. Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura, porque a maioria das pessoas pensa que vão para o céu fumando maconha, pensa que vão para o céu adorando o diabo. Não vai, porque a Bíblia diz que aquele que recebe o Filho, recebe o Pai. Aquele que nasce da água e do Espírito, este vai entrar no reino dos céus. Por isso que a Bíblia diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Examina as Escrituras, foi o que Jesus falou, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Jesus nunca mandou ninguém examinar as Escrituras para adquirir riquezas. Jesus nunca mandou ninguém examinar as Escrituras para ver se ganha dinheiro, para ver se a vida vai boa aqui na terra. Pelo contrário, ele diz: examina as Escrituras, porque nela você encontrará a vida eterna. São elas que de mim testificam. O Evangelho é a palavra de Deus. É o Evangelho que liberta o homem da cachaça. É o Evangelho que liberta o homem da mentira, do engano. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Todos queriam estar perto de Jesus, mas o dia que Jesus falou que é necessário comer a sua carne e beber o seu sangue, todos abandonaram Jesus, porque era uma palavra dura de se ouvir. Eles começaram a pegar o caminho, um foi para a esquerda, o outro foi para a direita, um foi jogar futebol, outro foi adorar os demônios, outro foi curtir a vida, e foi pegando rumo, foi embora.
porque falou para Jesus que a palavra dele era dura demais. Não é que a palavra é dura, é que os corações estão duros. O coração está inclinado à vaidade, ao pecado. Aí depois vem questionar Deus. Pega manso, Deus. Fala do amor, missionário. Fala do amor de Cristo. O amor de Deus é que você se arrependa. Sai do pecado, sai da idolatria, sai das religiões e se convertam ao Senhor. E Ele vos sarará e vos limpará de toda a imundícia. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar a prostituta para o arrependimento. Jesus veio chamar o ladrão para o arrependimento. Ele veio chamar os bêbados para o arrependimento. Ele veio chamar os idólatras para o arrependimento. Jesus não veio chamar ninguém para ser famoso. Jesus não veio chamar ninguém para ganhar dinheiro, ter fama. Ele veio chamar para o arrependimento. Por isso que por onde ele passava, de cidade em cidades, de aldeia em aldeias, ele pregava: é chegado a vós o reino dos céus. E todo homem emprega força para entrar nele, porque a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino dos céus. Quer ir morar no céu? Larga o pecado. Quer ter uma vida com Jesus? Larga o pecado, porque o pecado separa o homem de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Não é por Maria que o homem alcança a vida eterna. Não é por Maomé que o homem vai entrar nos céus. É por meio de Jesus. Não é por Buda, Dalai Lama. É por Jesus, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o homem quer andar nos seus caminhos, se estribando nos seus próprios conhecimentos. Ele é sábio aos seus próprios olhos, diz a Bíblia. Mas Jesus, ele estava no meio dos pecadores, estava na mesa dos publicanos. Aí o coração dos fariseus se conturbou. Fez uma pergunta para os discípulos: por que come o vosso mestre na mesa dos pecadores, na mesa dos publicanos? Porque para os fariseus, só eles que eram bons. Aos olhos de Deus e aos olhos dos homens, eles se consideravam justos. Mas as obras não combatiam com aquilo que eles falavam. Eles falavam que conheciam a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas eles estavam longe dele. Por isso que o profeta Isaías diz, no capítulo 29, este povo me honra com os lábios, mas o coração se aparta do Senhor teu Deus. E eles, questionando os discípulos: por que seu mestre come na mesa dos pecadores e dos publicanos? Os pecadores sempre foram rejeitados, porque na verdade éramos esquecidos. Só que Deus, pela desobediência de Israel, Deus abriu a porta da salvação aos gentios. Porque assim como eles rejeitaram o príncipe da vida, o pai da eternidade, o conselheiro, Deus maravilhoso, Deus enxertou aos gentios a graça divina. Por isso que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2 e versículo 8: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que nenhum homem se glorie perante ele. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem anda perdido, porque ainda não conhece Jesus. Conhece um Jesus morto, que está pendurado numa cruz, mas não conhece o verdadeiro Cristo, que ressuscitou no terceiro dia. Este Jesus que nós pregamos é loucura, porque a mensagem da cruz é loucura para quem perece.
Só que Jesus ouviu que aqueles fariseus estavam questionando os seus discípulos. Aí Jesus vai falar para eles: não necessitam de médicos os sãos, mas os doentes. Você já viu uma pessoa boa, uma pessoa sã, ir lá no médico, procurar recurso, procurar ajuda? Só vão ao médico aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por tribulações na carne, que estão passando por angústias. Por isso que o homem busca psicólogo, o homem busca cardiologistas, o homem busca clínicos gerais. Jesus veio não para os sãos, mas para os doentes. É a Bíblia que chama o homem pela boca de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só que ele veio chamar o homem para o arrependimento. Mas quem quer arrependimento? O camarada bate no peito após ter matado um ou dois pela rua. Aí ele diz: eu não me arrependo do que eu fiz. Traiu a mulher e fala: eu não me arrependo de ter traído ela. Rouba e não se arrepende de ter roubado. Ele fuma 10 carreiras de cocaína e diz que não se arrepende. Mas depois que estiver no inferno, queimando corpo e alma, aí o sujeito vai pensar em arrependimento. Mas depois da morte é tarde demais. Depois da morte segue-se o juízo. Não existe purgatório, não existe reencarnação. Isso são invenções de homens corruptos, homens que estão vendendo a fé, fazendo comércio com o evangelho. Porque as escrituras desrespeitam a Cristo como o Senhor da glória, como o Rei eterno, como aquele que veio salvar o que se havia perdido. Ide, porém, e aprendei o que significa. Só que os fariseus apoiavam aquilo que eles faziam pelos rituais religiosos. Jesus questionou e censurou os fariseus em Mateus capítulo 23. Hipócritas, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno, dando dízimo? O homem não consegue. Mas o R.R. Soares falou que aquele que não dá dízimo vai para o inferno. Lobo em pele de ovelha, lobo devorador, que só está visando a gordura das ovelhas. Eles comem a gordura das ovelhas, não está nem aí para as almas. Fazem comércio. Só que Jesus expulsou aqueles cambistas, aqueles filhos do diabo de dentro do templo, porque estavam fazendo comércio, estavam vendendo, estavam comprando dentro da casa de oração, casa que eles chamavam de casa de Deus, casa de oração. A mesma coisa é hoje. Eles falam que a igreja é casa de Deus, casa de oração, mas quando você entra, está falando de besteira, falando de filosofia, falam de coisas materiais. É casa de oração, é onde o homem deveria buscar a Deus, era onde o homem deveria estar focado em Deus. Lá no Velho Testamento, um escriba um dia se levantou para fazer menção da lei de Moisés a todo o povo de Israel. E na medida que eles ouviam a lei de Deus, eles começavam a chorar na presença do Senhor, em temor e reverência àquelas palavras que eram pregadas, que eram lidas. Só de ler a Bíblia Sagrada, o povo começou a chorar. Mas hoje tem que fazer campanha, tem que fazer voto, tem que fazer jejum de 21 dias de Daniel, tem que fazer um monte de rituais para ver se alguém derrama uma lágrima, mas não consegue, porque são rituais religiosos que estão invalidando os mandamentos de Deus pela tradição dos homens. O dízimo quem ensinou foi a igreja católica, não foi a igreja evangélica, mas a igreja evangélica adotou,
porque é a prostituta que contamina todas as meretrizes da terra. Essa Babilônia, chamada católica, romana e apostólica, que não tem nada de cristianismo, isso é paganismo, porque a Bíblia diz que os mortos não podem louvar o Senhor, os ídolos deles são prata e ouro. Jesus veio chamar. Deus não respeita a religião do próximo. Deus não respeita a religião do homem. Catolicismo não é cristianismo. O povo fica irado quando ouve a verdade. Não fala mal da religião. Deus não está interessado na religião do homem. O que Deus quer saber é se o homem está arrependido dos pecados que ele comete diariamente. Porque ele acha que ele tem uma religião, ele vai para o céu. Ele acha que tem uma religião, ele tem Deus consigo. É enganos. A Bíblia diz que Satanás enganou 1/3 da humanidade, 1/3 das nações. O diabo que os enganava. Por isso que está escrito em Apocalipse, capítulo 9, versículo 20 e 21. Não quiseram se arrepender os homens das primeiras pragas, porque não queriam deixar de adorar os ídolos, os seus demônios. Não queria deixar de adorar as feitiçarias. O homem erra, porque não conhece as escrituras. Acha que falar da religião dele é falar mal. Nós estamos pregando a verdade. Eu não estou aqui para cobrar um centavo teu, porque o seu dinheiro não tem valor para mim. O que tem valor para mim é a tua alma. Porque depois que você morrer, reza de Ave Maria não vai livrar sua alma do inferno. Depois que você morrer, queimar vela, acender vela, não vai livrar a sua alma da condenação do inferno. Depois que o homem morre, não existe purgatório, como os papas ensinam. Jesus veio chamar o homem ao arrependimento. Ide e aprendeu o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Estão fazendo sacrifício de tolo. Vão para a missa, vão para a igreja, vão para o culto. Mas quando chegam em casa, quando vão para o trabalho, a vida é a mesma, não muda. Se roubava, rouba mais. Se fumava, fuma mais. Se bebe, bebe mais. Se fala mentira, fala mais mentira ainda. Porque religião não muda o caráter do homem. Religião nenhuma muda a personalidade do homem. Agora Jesus muda. Quando o homem entende que não é sacrifício que ele quer, é misericórdia. Porque está escrito na lei, misericórdia, a fé e o juízo. Eles estavam desprezando o mais importante da lei, aqueles fariseus. Porque eles acreditavam que dar dízimo era importante, era suficiente. Quando você lê o profeta Malaquias, capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver Deus falando assim: peso da palavra do Senhor que veio contra os filhos de Israel, peso da palavra do Senhor que veio contra os sacerdotes, que em vez de oferecer pão puro no altar de Deus, estava oferecendo pão imundo. Em vez de oferecer o são, estava oferecendo o coxo, o aleijado, o cego, e achando que Deus estava aceitando. Hoje não é diferente. Ele dá dízimo, ele jejua 2 vezes por semana, ele se justifica por aquilo que ele faz. Eu não sou como os demais homens, roubadores, ladrões, homicidas, adúlteros, fornicadores. Todo dia eu estou na igreja, todo dia estou lá orando, dando dízimo, oferta. Só que Deus está cansado. O mundo gosta disso aí, de adorar o diabo, de adorar os demônios. Aí o barulho do evangelho incomoda os ouvidos que estão acostumados com o pecado. Só que o barulho do funk não incomoda aquele que gosta do pecado. O barulho do sertanejo, do hip hop, não incomoda aquele que gosta da iniquidade. Mas o barulho da palavra santa, que é viva e eficaz, incomoda quem está nas trevas. Por isso que queriam matar Jesus, porque Jesus era luz, os fariseus eram trevas. Por isso que Jesus falou que se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco. Está lá o Papa Francisco arrastando multidões. Não é para o céu, é para o inferno. Porque reza de Ave Maria não salva. Purgatório não existe.
Porque eu não vim chamar os justos. Lá em Romanos, como também em Salmos está escrito, que na terra não existe um justo sequer, não existe um que faça o bem. Todos pecaram e separados foram da glória de Deus. O homem acha que é bom só porque dá comida. O homem acha que é bom só porque não rouba, só porque não fuma, só porque não bebe. Não existe um bom, nenhum sequer. Todos pecaram. Só que Jesus está ensinando: eu não quero sacrifícios, eu não quero oblações. O que Jesus quer é que o homem entenda a misericórdia do Senhor. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado é o homem que teme a Deus. O mundo jaz do maligno. O Deus desse século é o diabo. E a humanidade está adorando o diabo e acha que não. O diabo prende os homens na beira de uma televisão para jogar videogame. Estão se relacionando com demônios. Só que não consegue enxergar porque está cega. Não consegue enxergar porque estão cegos. Ele passa a maior parte do tempo assistindo futebol. Está cego. Porque o diabo prende o homem, engana o homem. Só que Jesus veio pregando a justiça e o juízo. Ele veio fazer justiça e juízo aos órfãos e à viúva, ao necessitado, ao estrangeiro. Aquilo que os fariseus não faziam, que eram para eles fazer. Aí quando via Jesus operar sinais de prodígios e maravilhas, ele se irava com Jesus. Teve um dia que Jesus, em pleno sábado, curou um homem cego de nascença. E aqueles fariseus ficaram revoltados. Não pode, está indo contra a lei de Moisés. Aí Jesus virou para eles: o meu pai trabalha até agora, e eu também o trabalho. Jesus não era um vagabunda, ele trabalhava. Jesus não ficava pedindo dinheiro nas ruas, ele trabalhava. E ele ensinou na sua palavra que aquele que não trabalha não coma. Está cheio de pastor, filho do diabo, pregando um outro evangelho e fica rico às custas dos pobres, como Edir Macedo, Silas Malafaias e tantos outros filhos do diabo, que usa do evangelho para roubar as ovelhas de Deus. Só que tem uma coisa: a Bíblia diz em Ezequiel que todas as almas são do Senhor. Todas as almas são do Senhor. Após a morte vem o juízo. Se quer clamar a Deus, clama agora enquanto você está respirando. Porque depois que você perder o oxigênio, será tarde demais. Se o homem morrer na idolatria do futebol, ele acorda no inferno. Se o homem morrer adorando dinheiro, ele acorda no inferno. Porque Jesus veio chamar o homem para o arrependimento. A igreja está chamando: arrependam-se, porque em breve está chegando o dia do Senhor. Arrependam-se. Amós capítulo 4 e versículo 12 diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Você não vai encontrar com uma senhora no céu, isso eu te garanto. Você vai encontrar com o Senhor teu Deus, o Deus que fez o homem do pó da terra, o Deus que fez tudo e tudo o que existe, mediante a sua palavra, por intermédio dela. Não se iluda com as religiões, porque a religião hoje é a porta mais espaçosa que tem. Na religião você pode roubar, você pode trair, você pode adulterar, você pode pregar em cima do púlpito em adultério, você pode ser um pedófilo, adorar, pregar, fazer o que você quiser. Só que no céu, para entrar lá, a porta é estreita, o caminho é apertado. O homem tem que renunciar à sua natureza, o homem tem que aborrecer a sua própria vida. Se fumava, não fuma mais. Se roubava, não rouba mais. Se adorava demônios, não adora mais. Porque é o evangelho que proporciona a transformação do homem das trevas para a luz,
tirar do poder de Satanás e converter ao poder de Deus. Então aprendam, leiam a Bíblia, examinem as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Jesus falou em Mateus 7, versículo 38, 37 e 38, quem tem sede, vem e beba de graça. Aquele que crê em mim, como fala a Escritura, rio de águas vivas fluirão de dentro do seu ventre. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. A Bíblia fala que Ele vai voltar como ladrão de noite, sem avisar o dia e nem a hora. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Vigiai, sai da beira da televisão, para de assistir futebol, leia a Bíblia. Para de fumar maconha, beber cachaça, leia a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amém?